Então, continuando a apresentação do tópico Patologia do Trauma Crânioencefálico, vamos agora tratar da contusão cerebral. Essa imagem mostra a superfície basal do encéfalo para caracterizar a lesão básica da contusão cerebral, uma hemorragia focal atingindo a superfície cerebral e o espaço subaracnoide. Além disso, mostra as sedes preferenciais da contusão cerebral, os polos frontais, região órbito-frontal e polos temporais. E, usualmente, elas são assimétricas, ou seja, um dos hemisférios é mais afetado do que o outro. Uma contusão cerebral recente para mostrar a lesão básica na contusão, uma hemorragia focal na superfície cortical, geralmente mais intensa na cúpula dos giros. Por que isso? Porque a contusão é resultante de uma lesão de impacto. Com a cabeça livre em movimento, uma vez cessada a movimentação do crânio, o encéfalo, pelo fato de ter maior massa, maior inércia, ele vai continuar seu movimento, portanto, ele vai se chocar contra a superfície interna do crânio, onde houver relevos e saliências ósseas. Daí a localização nos polos frontais, temporais e base do lobo frontal, justamente onde tem maior quantidade de relevos e saliências ósseas. Então, a lesão hemorrágica focal aqui representada, são pequenas hemorragias perivasculares que vão se confluindo, formando hemorragias maiores. Uma outra contusão cerebral recente, também nas suas sedes mais habituais, na região órbito-frontal medial, pegando os giros retos, pequenas hemorragias na cúpula dos giros, as menores são perivasculares, pequenininhas, que vão então se confluindo. Uma contusão cerebral recente grave, importante, também na superfície inferior do lobo frontal, portanto, região órbito-frontal, onde tem relevo e saliências ósseas. Percebe que aqui na convexidade cerebral não tem contusão, porque aqui a superfície interna do crânio é lisa. Então, uma contusão cerebral grave e as hemorragias são mais intensas na cúpula dos giros, embora elas possam se estender eventualmente na base dos giros ou mesmo na substância branca subcortical. Contusão cerebral recente, também órbito frontal, próximo ao sulco lateral, aqui tem a crista esfenoidal, e também nos polos temporais. Uma contusão cerebral recente vista no córtex histológico. Então a gente vê que são hemorragias representadas aqui em escuro, hemorragias menores ou maiores, confluentes, e foi criado para se medir a quantidade de contusões que o indivíduo tenha, eventualmente venha a ter, o chamado índice contusional. Ele é produzido a partir de uma medida da extensão da área contundida pela profundidade da área contundida. Portanto, é um produto, uma multiplicação da extensão da área contundida versus a sua profundidade. Isso é chamada índice contusional. Ele deve ser medido a partir do córtex histológico, porque muitas vezes ocorre isquemia e necrose do tecido nervoso nas partes adjacentes, e essa necrose isquêmica ela é incluída na medida do índice contusional. Uma contusão cerebral recente mais grave, também na região órbito-frontal mais lateral, associada inclusive com sangramento importante. Então, a contusão cerebral, quando pequena, de pequena monta, ela não tem importância clínica, porque ela geralmente ocorre em áreas de menor expressão clínica no cérebro. No entanto, as contusões cerebrais maiores, como essa aqui, podem exercer algum efeito de massa e levar então a alterações clínicas, às vezes associada a edema cerebral e, portanto, pode resultar em hipertensão intracraniana. Outra contusão cerebral recente grave, também na região órbito-frontal mais medial, associada a uma hemorragia cerebral importante, na substância branca adjacente à área contundida. Então, são esses casos, inclusive aqui com efeito de massa, desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. Então, nesses casos, a contusão cerebral, mesmo que não haja outras lesões cerebrais associadas, traumáticas, pode resultar em alteração clínica, particularmente ligadas a síndrome de hipertensão intracraniana. A contusão cerebral, conforme já mencionado, é uma lesão, quando pequena, de pouca expressão clínica. Então, não é raro a gente encontrar indivíduos sem história nenhuma de trauma que achados como esse aqui são indicativos de contusão antiga. Então, aquelas áreas, tipicamente lobo, polo frontal, polo temporal, região órbito frontal,
aparecem áreas como essa aqui, deprimidas, com essa cor ferruginosa que é dada pela deposição de hemosiderin. Então a área contundida sofre invasão por macrófagos, que fazem a limpeza da área que sangrou, mais o tecido necrótico que aí está de permeio, atingidas pela contusão. Outro exemplo de contusão antiga, bilateral na região óbito-frontal medial. Às vezes a contusão antiga vira quase que um verdadeiro cisto, é uma cavidade de bordas regulares, e uma lesão desse tipo, nessa localização, é quase que patognomônica. A gente pode afirmar que esse paciente com certeza sofreu um trauma crânioencefálico, uma contusão cerebral no passado. Outro exemplo de contusão cerebral antiga no polo temporal, bem próximo ao polo temporal. Então a gente vê aqui na cúpula dos giros essas pequenas áreas escavadas com essa margem de cor ferruginosa que é dada pela deposição de pigmento de hemosiderina. Portanto, são lesões características de contusão antiga. E aqui no giro temporal médio, a gente pode ver também outro exemplo de contusão antiga, essa área escavada, onde na cúpula do giro, onde ocorreu o sangramento anterior, e a deposição de pigmento de hemosiderina, formando essa margem amarronzada de cor ferruginosa. Uma outra lesão crânioencefálica traumática que nós vamos tratar é o hematoma subdural. O hematoma subdural é a presença de uma coleção sanguínea volumosa entre a dura mater e a aracnoide. Essa dissecção anatômica da cabeça mostra então aqui a pele, o osso, a dura mater, pela própria técnica que foi usada, que ela descolou um pouquinho do crânio aqui nesse ponto. Aqui está a aracnoide aqui embaixo. É para mostrar então as veias cerebrais superiores que vão se romper e vão então originar o hematoma subdural. Então a principal fonte de sangramento no hematoma subdural é a ruptura desses vasos cerebrais, que são veias, que saem da leptomeninge, atravessam o espaço subdural e vão então se desaguar no seio sagital superior, contido aqui no interior da dura mater. Como é que se forma o hematoma subdural? Ele é uma lesão por mecanismo inercial, portanto, aceleração e desaceleração. A dura mater está colada aos ossos do crânio, enquanto que a aracnoide, que faz parte da leptomeninge, está colada à superfície cerebral. Portanto, a dura mater, frente a uma aceleração e desaceleração da cabeça, ela vai acompanhar a movimentação do crânio, porque a dura mater está colada aos ossos cranianos. Já a aracnoide, que faz parte da leptomeninge, acompanha a movimentação do encéfalo, porque ela está colada nele. E pelo fato do encéfalo ter uma massa maior do que a do crânio, portanto uma inércia maior, vai haverá um movimento diferencial nessas situações inerciais do encéfalo em relação ao crânio. Portanto, as veias cerebrais superiores, no ponto em que elas atravessam o espaço subdural, elas vão sofrer uma tensão, um estiramento, porque parte desses vasos estão ligados à leptomeninge, que está numa velocidade ou numa inércia diferente de outra parte do vaso que já penetrou na dura mater. Então, esse estiramento, essa tensão resulta em ruptura vascular, uma vez ultrapassada a sua elasticidade, levando então ao sangramento nos espaços subdurais. Isso aqui é uma dissecção para mostrar a dura mater, foi rebatida aqui para cima, vocês estão vendo a face interna da dura mater, aqui embaixo é a aracnoide, justamente as veias cerebrais superiores atravessando o espaço subdural, portanto aqui é o ponto em que as veias cerebrais superiores atravessam o espaço subdural, formando uma ponte entre a leptomeninge e a dura mater aqui em cima. Essas então são chamadas por isso mesmo de veias pontes, e a ruptura dessas veias pontes que origina a hemorragia subdural. O hematoma subdural ele é favorecido em algumas situações. Por exemplo, quando o espaço subdural se torna alargado, maior, como em caso de atrofia cerebral, como nesse paciente, nasceu em 1917, paciente idoso, tinha atrofia cerebral, então há um alargamento do espaço subdural, e esse alargamento aumenta o espaço no qual as veias pontes atravessam, portanto haverá uma maior possibilidade de estiramento desses vasos, atravessando o espaço subdural maior, mais alargado. E além disso ocorre também com o envelhecimento uma certa esclerose desses vasos venosos aí situados. Além disso, o hematoma subdural também pode ocorrer em situações de quedas constantes. Não é raro alcoólatras crônicos que
caem com frequência, né, é ser portador, ter como consequência o hematoma subdural. O hematoma subdural, conforme a sua evolução clínica, ou seja, o aparecimento de sintomas em relação ao episódio traumático, o conteúdo de sangue do hematoma pode ser dividido em agudo, subagudo e crônico. O agudo é aquele que acontece, os sintomas aparecem dentro das primeiras 48 horas. Ele é constituído de sangue coagulado. O hematoma subagudo é aquele que os sintomas clínicos surgem entre 3 a 14 dias e a constituição do hematoma é sangue líquido e sangue coagulado. O hematoma subdural crônico é aquele que evolui depois de 14 dias, às vezes são várias semanas ou vários meses, inclusive, que surgem os sintomas. E, de modo geral, ele é constituído de líquido turvo, um líquido escuro, além de sangue fresco, indicando esse sangue fresco sangramentos recentes, sucessivos. Esse é um exemplo de hematoma subdural agudo, volumoso. A dura mater foi rebatida aqui para a direita, vocês estão vendo a aracnoide embaixo, uma grande coleção sanguínea no espaço subdural. Esses hematomas subdurais são geralmente extensos porque o espaço subdural ele é facilmente distensível. A dura mater tem uma aderência mínima aracnoide, portanto, esse espaço que é virtual se torna um espaço real nessas situações traumáticas que já foram mencionadas. O hematoma subdural seria subagudo, está dura mater aqui para cima, o sangramento, um sangue líquido misturado com sangue coagulado, a compressão cerebral exercida pelo hematoma e uma grande hérnia parahipocâmbica esfacelada, como vocês podem ver aqui. Esse é o hematoma subdural crônico, aqui a dura mater, a leptomeninge, a aracnoide, e um sangramento volumoso, já aparecendo uma fina cápsula envolvendo todo o sangramento, com o tempo ao seu redor. Esse é o hematoma subdural crônico, está aqui a dura mater, de cor esbranquiçada, aqui a face subdural, e essa cápsula que continha o hematoma, tem ainda restos de sangue aqui embaixo. E essa cor amarelada ou ferruginosa é dada pela hemosiderina que impregna a cápsula do hematoma. Portanto, o hematoma subdural crônico ele é encapsulado progressivamente, como está visível aqui. Outro exemplo de hematoma subdural crônico, bilateral, presença de sangue no espaço subdural, ele é encapsulado, vocês estão vendo aqui a superfície inferior da cápsula, presença de sangue recente, sangue já meio líquido, com essa cor mais acastanhada, e o efeito compressivo que o hematoma exerceu sobre os dois sintomas decorrentes da compressão cerebral. Um exemplo de hematoma subdural crônico, vocês estão vendo a face inferior da dura mater, então o sangue está retido aqui na face inferior da dura mater, está encapsulado, a gente vê por transparência o sangue, ora mais recente, de cor escura, ora dada pela hemosiderina. E quando se examina o corte histológico da cápsula, a gente observa isso aqui. A cápsula é formada por tecido fibroso ricamente vascularizado, são vasos delicados de parede fina. O endotélio desses capilares ele é um endotélio que possui junções interendoteliais amplas, portanto são vasos que se rompem facilmente e admite-se que é a ruptura espontânea desses vasos neoformados da cápsula do hematoma que leva a sangramento sucessivo, como a gente pode ver aqui, hemácias extravasadas, e é esse sangramento sucessivo constante que vai então permitir o crescimento progressivo do hematoma ao longo do tempo, semanas ou meses depois do trauma, levando então à expansão gradativa do hematoma. E a gente vê também ao lado das hemácias extravasadas pigmento de hemosiderina representado aqui, por esse pigmento castanho escuro. A explosão lobar é outra consequência de trauma crânioencefálico, e esse nome significa um conjunto de lesões
que são, respectivamente, uma hemorragia subdural, vocês estão vendo aqui em cima, a dura mater, o sangue debaixo dela. Então, o hematoma subdural associado à contusão cerebral e hemorragia em correspondência com a área contundida. Portanto, é uma associação de 3 lesões: hematoma subdural, contusão cerebral e hemorragia debaixo da área contundida. As sedes mais frequentes são, respectivamente, o lobo temporal e os lobos frontais, justamente onde as contusões são mais frequentes. Outro exemplo de explosão lobar, também no lobo temporal. Aqui tem a hemorragia subdural volumosa, tem um restinho da dura mater aqui, para a direita. A área contundida, por contusão cerebral, e hemorragia por debaixo da área contundida. E a gente vê um certo desvio das estruturas da linha média para o lado oposto e uma hérnia parihipocampal do mesmo lado da explosão lobar. Portanto, a explosão lobar se comporta como uma lesão expansiva. A tumefação cerebral congestiva, como o nome está dizendo, significa o inchaço, o aumento volumétrico do encéfalo causado pela vasodilatação intensa e difusa. No entanto, como a gente vai mostrar a seguir, de um modo geral, essa vasodilatação acaba levando secundariamente a um edema cerebral. Então, de um modo geral, além da vasodilatação cerebral difusa e intensa, observa-se um grau variado de edema cerebral. Nós temos 3 tipos de tumefação cerebral congestiva, cada uma com seu mecanismo de formação próprio. A primeira é pericontusional, como o nome está dizendo, é aquela tumefação cerebral que ocorre ao redor de uma contusão cerebral. O segundo tipo de tumefação cerebral congestiva é aquela que ocorre do mesmo lado de um hematoma subdural agudo esvaziado cirurgicamente. E o terceiro tipo é chamada tumefação cerebral congestiva difusa, ou seja, que afeta os 2 hemisférios cerebrais difusamente. Esse slide mostra então uma tumefação cerebral congestiva pericontusional. Existe aqui uma contusão cerebral na região órbito-frontal e a gente percebe que além da contusão existe um edema cerebral, congestão e edema cerebral, que estão exercendo inclusive um efeito de massa, um desvio das estruturas da linha média para o lado oposto, por vasodilatação e por edema. Esse é um exemplo de tumefação cerebral congestiva homolateral ao hematoma subdural agudo. Tinha um hematoma subdural agudo desse lado aqui, que foi esvaziado cirurgicamente, e o paciente então desenvolveu, logo após a cirurgia, um grande inchaço do cérebro desse mesmo lado, por congestão e por edema cerebral, levando a um grande desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. E existe a tumefação cerebral difusa. Aqui está exemplificada a tumefação cerebral difusa, uma expansão encefálica bilateral por vasodilatação intensa, o encéfalo está muito congesto, edemaciado também, os giros estão achatados e os sulcos estreitados. Portanto, uma associação nesse caso de vasodilatação mais edema cerebral. E aqui na superfície de corte a gente percebe uma tumefação cerebral congestiva e difusa. Os 2 hemisférios cerebrais estão expandidos, os vasos estão muito dilatados, a gente vê aqui a superfície de corte dos vasos cerebrais, dilatados, congestos, isso não se vê habitualmente. Além disso, um edema cerebral levando a colabamento dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo. Quais seriam os mecanismos de formação da tumefação cerebral congestiva? Como foi falado então anteriormente, depende do tipo de tumefação cerebral. O pericontusional, na área contundida, parece haver perda da vasomotricidade, das arteríolas particularmente, levaria a redução do fluxo sanguíneo, com isquemia do tecido nervoso e dos capilares, lesão da barreira hematoencefálica no capilar cerebral, resultando então em edema vasogênico. Na tumefação cerebral homolateral ao hematoma subdural agudo, aquela hipertensão intracraniana produzida pelo hematoma subdural agudo pode resultar em paralisia vasomotora, ou seja, esses vasos perdem a sua vasomotricidade, eles não reagem mais aos estímulos que normalmente os levariam a reagir. Essa paralisia vasomotora leva então à vasodilatação assim que é drenado o hematoma subdural agudo. Essa vasodilatação, devido ao aumento, às vezes absurdo, da pressão hidrostática, lesa a barreira hematoencefálica e, de modo similar ao primeiro tipo, também resulta em edema vasogênico. Então aqui tem uma vasodilatação sucedida por edema vasogênico.
O mecanismo de formação da tumefação cerebral congestiva difusa é ainda desconhecido, ainda discutido. Ele ocorre mais, esse tipo de tumefação ocorre mais em crianças e adolescentes, e admite-se uma das explicações que haveria aceleração e desaceleração, lesão dos centros vasomotores ao nível do bulbo, resultando em paralisia vasomotora, vasodilatação, aumento da pressão intracraniana. Uma vez ultrapassada a pressão arterial média, aumenta a pressão intracraniana, levaria então a redução do fluxo sanguíneo, isquemia e edema celular, pela menor oferta de O2. No entanto, trabalhos recentes mostram que o edema celular pode ser o primeiro mecanismo a atuar nesse tipo de tumefação cerebral congestiva. Haveria, nesse tipo de lesão inercial encefálica, haveria então alteração da membrana das células do tecido nervoso, influxo de íons, levando então a edema celular. Essa é uma possível explicação para um assunto ainda não completamente resolvido.